meus amores, tudo bom? Na aula de hoje, vamos aprender sobre os primeiros povos nômades do Brasil. Então, vocês vão entender o que é um povo nômade, o que é que eles faziam, como era a vida deles, e isso a gente vai entender nessa aula, certo? Então, o povo nômade, para iniciar um pouquinho a aula para vocês, eram povos que não tinham lugar fixo, eles nunca ficavam no mesmo lugar por muito tempo, até que a alimentação deles, no caso, como eles não sabiam plantar, não tinha ainda a técnica da agricultura, eles tiravam ali da natureza, caçavam, eram coletores, né? Tiravam ali o que tinha a natureza fornecia. Quando acabavam, iam para outros lugares. Então, eles não tinham moradia fixa. E nessa aula também vocês vão aprender também sobre como era o clima naquela época, como eram também os animais daquela época, né? Os tamanhos. Então, vocês vão ver direitinho. E para isso, a prova preparou uma aulazinha para vocês, bem especial. Então, fiquem com a aula da prova. Hoje nós vamos para os primeiros povos nômades do Brasil. Quando eu falar em nômade, presta atenção. Quando eu falar em nômade, vocês vão lembrar que eram povos que nunca ficavam no mesmo lugar por muito tempo. Por que isso acontecia? Porque eles não conheciam a agricultura, não sabiam que ao plantar, regar, esperar um pouquinho até a planta nascer, eles iam ter aquele alimento por muito tempo. Então, quando acabava a comida naquele lugar, o alimento, os recursos, eles iam para outro. Então, eles tinham moradias fixas. Vamos conhecer como era o clima daquele lugar? Como era a vegetação? Como eram os animais? Porque os animais eram diferentes. Vocês vão se surpreender com o que eu vou mostrar agora. Bom, o clima dessa região era seco e frio, né? Então, e tinha uma vegetação rasteira, né? Tinha a caatinga e tinha o cerrado. Mas como assim era seco e frio? Naquela época era mais frio do que hoje. Hoje, por conta do aquecimento global, a gente tem, né, o sol cada dia mais cada ano aumenta um grauzinho aí pra gente, mas antes a terra era muito fria. Bom, e tinha uns animaizinhos aqui bem diferentes dos que nós temos hoje, como a preguiça gigante. As preguiças, vocês já viram alguma preguiça ou em televisão, ou em zoológico, ou até mesmo nos livros? Geralmente elas ficam aonde? Ficam penduradas nas árvores, né? E são conhecidas por esse nome porque são bem lentas. As preguiças daquela época não eram pequenininhas não, eram gigantes, né? Temos outro animal também, que é o tatu. O tatu também era gigante, é o tamanho desse tatu aqui. Não é igual o tatuzinho que a gente vê por aí, não. Vocês já viram um tatu? Pois é. Então, o tatu era desse tamanho aqui. E também tinha os mastodontes. Eita, pronto. Nunca ouvi falar desse animal. Tá aparecendo aí Tá parecendo aí aquele da Era do Gelo, o mamute. É parente. A diferença só vai estar aqui, ó. Na questão das presas. As presas do mastodontes, eles são mais retos, aliás, né, que eles não tem mais aqui. Eram mais retos e dos mamutes eram mais curvados, certo? Então, mas são parentes. Mas esses animais, por que aqui hoje eles não estão mais entre nós? Porque eles entraram em extinção devido a não aguentar o clima, né, que a Terra começou a esfriar naquele tempo, esfriar cada vez mais. E eles desapareceram, então devido a esse clima. E também, esse povo nômade, eles começaram a utilizar de alguns recursos para caça, para até preparar alimento, que eram os instrumentos rudimentares. Esses instrumentos serviam para cortar, para perfurar, para bater, para rasgar, né? E eram feitos de pedras, que afiavam, eles deixavam a pedra bem amoladinha, né? Para poder, igual a faca da gente, para poder cortar, rasgar e tudo mais. Bom, a prof falou que eles eram nômades, não foi? Foi? Lembra? Pronto.
como eles eram nômades, eles não tinham um lugar fixo, não foi isso? Pronto. Então, como era a casa deles? Como eles moravam? Vamos conhecer um pouquinho da casinha deles? Bom, a casa deles, as moradias, eram assim, ó, em cavernas. Ah, pronto, a senhora está falando do homem da caverna. Estou falando deles mesmo. Ou então eles viviam em cavernas e também viviam poderiam construir suas casinhas, suas tendas, né? Que eram feitas de quê? De madeira, de até ossos de animais e o couro do próprio animal da caça. Então, as moradias eram assim, porque eles não ficavam por muito tempo. Bom, e como é que a gente descobriu tudo isso se a gente não chegou a conhecer? Para isso tem os historiadores, os arqueólogos, que encontraram, até mesmo aqui no Brasil. Aonde? Olha, lembra dessa imagem que a Pro sempre está colocando nas aulas? Bom, temos os sítios arqueológicos. Temos esse, temos outros mais. Mas a Pro vai colocar esse que fica na Serra da Capivara, aqui no Nordeste, bem pertinho aqui no Piauí. Então, foram encontrados inúmeros vestígios desses povos. Pinturas, vasos, até fósseis, né, daquela época, ossos dos próprios povos, né? Então, essa Serra da Capivara fica lá na cidade de São Raimundo Nonato, no Piauí, bem pertinho. Então, são encontrados geralmente lá. E eles são o quê? Patrimônio da humanidade. Porque conta a história da humanidade, não só do Brasil, mas conta da história do mundo todo. Porque eram os primeiros povos que encontravam aqui no planeta. Temos aqui, pronto. Nessa imagem anterior, a gente, lá em São Raimundo Nonato, na Serra da Capivara, a gente vai encontrar muitas pinturas feitas essa daqui, que podemos conhecer como pintura rupestre. Pintura rupestre, que são pinturas que eram feitas nas paredes das cavernas, né? Mas eles usavam o quê? Tinta guache, pincel? Eles usavam cola colorida? Não. Eles usavam até o próprio sangue do animal. Utilizavam as mãozinhas para poder fazer. Utilizavam o óxido de ferro, um produtinho do ferro também para poder riscar as pedras e tudo mais, né? Pronto, mas eu tô vendo aqui que esse tracinho mais fininho aqui, que a senhora colocou, não dá para fazer com o dedo, não. Eles faziam, sabe com o quê? O pincel deles eram fibras de espinhos, né? De plantas. E aí eles conseguiam fazer os tracinhos mais finos. Por isso que dá pra fazer isso aqui, né? As partes maiores eram com o dedinho mesmo, porque... Então... Mas esse povo era muito inteligente, né? Já sabiam até desenhar. Bom, acredita-se, né? Os estudiosos acreditam que era tipo uma religião. Tinha um intuito mágico, alguma crença que eles tinham, principalmente porque eles desenhavam muitos animais, mostravam a vida dele durante a caça, e eles faziam isso para que os alimentos, o alimento nunca faltasse. Então, quando eles iam sair para caçar, para pescar, ou para caçar, né, e tudo mais, e pescar também, eles desenhavam para tipo um ritual para que aquele alimento nunca faltasse. Então, mas é hipótese, né? Quer dizer que os historiadores, os estudiosos acreditam que isso servia para isso. Bom, temos um outro sítio arqueológico que fica lá em Lagoa Santa, em Minas Gerais, né? Que também foi descoberto esse fóssil aqui, ó. Aí eles fizeram lá um estudo onde tentaram ver como era o rosto do povo antigamente. E o nome desse fóssil aqui que recebeu é chamado de Luzia. Então depois, futuramente vocês vão estudar mais sobre ela. Bom, lá também foi encontrado pinturas o quê? Rupestres. Pinturas rupestres lá em Minas Gerais. Bom, mas além desses povos, existiam outros, que tinham os homens de Umbu,
e os homens de Humaitá. Os homens de Umbu, eles eram povos mais habilidosos, né? Eles utilizavam essa boleadeira, né? Tinha umas bolinhas aqui e aqui uma feita de fibra de couro. E aquele homem que era mais habilidoso, lançava no animal e amarrava entre as pernas para poder caçar. Conhecia um arco e flecha, mas o Humaitá, ele já não era tão habilidoso assim. Ele só se alimentava mais de frutos silvestres e não conhecia o arco e flecha, certo? Então, pronto, muito bem, assistiram direitinho, entenderam o assunto. Então, vocês vão agora fazer as atividades, tá bom? Então, um beijo especial para todos vocês. Qualquer coisa, dúvidas, a gente gira durante nossas aulas, tá bom?